Efésios 6:10. Alguém aqui sabe quem escreveu a carta aos Efésios? Alguém? Alguém sabe quem escreveu? Paulo, é isso aí. Aonde que ele estava quando ele escreveu essa carta? Preso. Talvez entre correntes, por pregar o evangelho. E a gente tem falado, né, nessa série, a cada domingo, que Paulo ele escreve essa carta diante de um soldado romano que provavelmente vigiava ele. Então, quando ele fala da armadura que completa de Deus, ele usa a armadura de um soldado romano para aplicar a palavra de Deus à igreja que ele queria ensinar. Então, cada peça dessa, ela tem o significado, ela tem algo que Paulo quer mostrar aqui, e era algo que ele estava vendo na frente dele. Era algo que ele estava sabendo o que ele estava falando quando ele escreve essa carta ainda preso. Então ele via aquele soldado e ele transfere, ele dá características para essa armadura na palavra de Deus. Vamos lá, vamos ler desde o 10. Diz assim a palavra de Deus: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e no seu grande poder, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e de sangue. Em algumas versões fala, nossa luta não é contra carne, contra sangue, contra seres humanos, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra os grandes poderes deste mundo de trevas, e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Versículo 13, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça. Como calçado, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Versículo 16, em todas as ocasiões, ou em todas as situações, levante o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Em algumas versões fala os dardos inflamados do maligno. Usem a salvação como capacete, e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aí. Quem aqui já lembra qual as armas que nós já estudamos? Pessoal que está desde o início aí. Couraça da justiça, o cinto da verdade foi o primeiro, o último foi o calçado do evangelho da paz. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 16, em todas as situações levantem o escudo da fé para deter as flechas do maligno. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. É sempre interessante lembrar, e a gente sempre tem que trazer à mente, que nós estamos nessa batalha ferrenha contra o inimigo. Nós estamos nessa batalha interrupta, para que o inimigo não vença a nossa alma. Mas a gente aprende aqui que a gente não luta com as nossas armas, a gente luta contra o inimigo. Quando a gente fala, se a gente for lutar nós contra o inimigo, a gente vai sair defumado, todo arrebentado. Mas o Espírito Santo, Deus, Jesus, deixa as armas dele para que a gente possa lutar. Então, antes que a guerra no mundo celestial, no mundo maligno, com os espíritos malignos, já tem uma armadura para que a gente possa vestir. Ainda que a gente tenha essa guerra, o Espírito de Deus já colocou tudo que é necessário para a gente vencer essas guerras. Então é essa armadura de Deus, que cada peça dessa armadura significa algo. Não é algo místico, não é algo que você tem que fazer no sentido físico, mas significa algumas coisas que a gente deve falar. Por exemplo, o versículo que a gente leu aqui, o de hoje, ele fala do escudo da fé. O escudo da fé não é simplesmente um escudo, mas é a fé em Jesus Cristo. É o que nós vamos aprender hoje, para que possa apagar todas as setas inflamadas do maligno. Nós estamos em guerra, e a gente tem falado aqui nesses domingos, que ou a gente luta, ou a gente morre.
Então, nós estamos numa guerra. Então, sabendo que existe uma guerra, ou a gente fica passivo e perde, e é destruído, ou a gente resolve pegar essa armadura e fala: eu vou vencer, eu vou lutar com as armas corretas que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Como que era um escudo que os soldados romanos usavam na época? Era bem parecido com isso aqui, talvez um pouco diferente, acho que tem umas fotos depois ali. E o escudo não era para defender, por exemplo, nenhuma parte específica do corpo. Percebe que até agora a gente falou do cinto da verdade, que era individual, a couraça da justiça, que protegia a frente e a traseira do soldado, que era algo individual. Agora, todas essas que a gente falou, né, do calçado do Evangelho da Paz, era algo que colocava em nós. O escudo da fé agora é algo que não coloca, mas é algo que a gente usa. Não vai preso na gente, mas é algo que a gente usa. Era uma peça, essa escudo da fé, destinada à defesa da armadura do soldado. Ou seja, além da sua armadura que você estava com a couraça, com o cinto da verdade, com o capacete da salvação, que a gente vai falar ainda, tudo isso com o calçado do Evangelho da Paz, esse escudo da fé é como se fosse uma armadura por cima da armadura. Então era algo, por exemplo, se a minha armadura não der conta, eu tenho um escudo que não vai chegar. Tem esse escudo que vai me proteger. Então a fé é a armadura sobre a armadura, uma graça que preserva todas as outras graças. O escudo era a arma mais antiga e comum de defesa daqueles homens. Os israelitas, por exemplo, eles tinham dois tipos de escudo. Um escudo largo, que eles chamavam de sina, usada pela infantaria pesada, que cobria o corpo inteiro, e tinha uma forma oval ou retangular. E eles também tinham um escudo pequeno e leve, que eles carregavam na mão, que usava mais provavelmente para lutas com espada. Então tinha esses dois. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, eu já falei, ele está colocando um soldado romano como seu exemplo, como seu modelo. Ele está fazendo menção provavelmente a um escudo longo e retângulo, mais ou menos o que está aqui nessa figura. Tratava-se de um escudo com a medida mais ou menos de 75 centímetros de largura e 1,20 m de altura. Esse tamanho era suficiente com metal coberto. Esse escudo era feito de madeira, junto com metal, uma parte de madeira, outra de metal, e tinha um couro resistente no meio. E frequentemente o que eles faziam? Eles molhavam esse couro com uma solução, com algo que eles tinham, para que quando viesse uma flecha, e a flecha que o inimigo mandava era com fogo, por isso que Paulo fala, para apagar os dardos inflamados, as flechas do maligno, a flecha vinha com fogo, batia naquele escudo e apagava. Ou seja, não tinha efeito nenhum na vida daqueles homens que estavam ali. Então eles jogavam um tipo de líquido nesse escudo, para que pudesse apagar os dardos do maligno ali, do inimigo. Os combatentes, eles se organizavam à frente deles para formar um muro. Então não ia, além das guerras talvez que tinham 1 a 1, mas a maioria eles formavam um muro, como eles estão aqui, ó. Formavam um muro, porque se esse falhar, esse vai conseguir segurar talvez uma espada, uma flecha, algo que eles estão enviando. Então eles formavam um muro, eles usavam também uma cobertura na camada, então além da frente, eles colocavam uma cobertura, o escudo em cima deles, para que se a flecha viesse por cima, não pudesse pegar ele. Então a figura do escudo é frequentemente usada na Bíblia para representar, em muitos textos, a figura do escudo representa a proteção divina, como se Deus é o nosso escudo que nos protege de todo mal, pela frente e por trás. Presta atenção que Salmo 91 vai falar: pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e os abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção.
Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta no meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Então, quando fala desse escudo, fala de uma proteção do nosso Deus conosco. A fidelidade de Deus, ela é comparada a este escudo que nos protege contra os perigos do mundo. Quem entende aqui que você está diante dos perigos do mundo, correto? Além do maligno, existe a nossa própria carne, existe o próprio mundo que está totalmente devastado. Então, a fidelidade de Deus, ela é um escudo que nos protege contra os perigos do mundo. Ou seja, se a fidelidade, se o escudo da fé é algo que nos protege, a gente deve dar atenção a isso. Dá atenção a isso, não atenção a mim, mas atenção à palavra de Deus. Se é algo que te protege, se é algo que apaga as coisas que o inimigo joga em você, é algo que a gente precisa parar, pensar e ver como que usa essa arma. Da mesma forma que em Efésios, que a gente leu, a fé ela é descrita como esse escudo que nos protege contra as flechas inflamadas do inimigo. Estamos numa guerra, onde os ataques contra nós são ininterruptos. Por isso, eu digo para vocês, antes de mais nada, a gente não deve baixar a guarda. Se esses homens baixassem a guarda, eles morreriam. Se esses homens não deixassem de colocar o escudo por cima, a flecha viria por cima e destruiria eles. Não era uma flecha qualquer, uma flecha que pegava fogo e colocava fogo neles todos. Cada cristão ele tem o dever de usar a armadura de Deus de maneira pessoal. Você tem esse dever. Não é vindo na igreja apenas, não é participando das atividades de uma igreja, não é apenas isso. É a sua vida com Deus, é o seu relacionamento, é o quanto você tem de fé no teu quarto, na tua casa, na tua vida, aonde você está morando, aonde você está habitando. Então, é responsabilidade tua usar essa armadura, não é minha. Eu não posso usar por você. Mas, ainda que seja algo pessoal essa armadura, nós também podemos usar ela de forma coletiva. Nós fazemos parte do exército do Senhor. Lembra da música? Nosso general é Cristo. Se o nosso general é Cristo, existem soldados que precisam obedecer esse general. Então nós estamos nessa luta. E eu volto a te falar, ou você luta, ou você morre. Ou você fica passivo, ou você vai para cima e fala, não, eu tenho um Deus, eu tenho o general dos exércitos, que ele está na minha frente, que eu vou vencer todas as batalhas que vier. O escudo da fé é o próprio exercício verdadeiro. Mas antes disso, lembra que eu falei, o escudo da fé você usa de forma individual, mas usa também de forma coletiva. O que vocês estão fazendo aqui hoje é colocando o escudo da fé de forma coletiva. Se um desses homens falar, eu vou pegar o meu escudo e vou sair por aí guerreando, o que aconteceria com ele? Morreria. Eu acho que seria tanta flecha enfincada nele que ele não ia sobrar nada para a família enterrar ele. Mas quando a gente une os escudos, quando a gente une a nossa fé, quando a gente cobre a nossa fé lá na frente, quando a gente cobre a nossa vida por cima com a nossa fé como igreja, os dados inflamados vão vir. O texto fala que eles vão vir. Eles vão vir. E vai vir cheio de fogo. Mas se a gente estiver preparado, a gente vai conseguir apagar, não vai nos atingir. Não é que vai atingir a couraça da justiça, não, não vai atingir, porque vai bater no escudo da fé e vai apagar esse fogo terrível de Satanás. Como a gente deve usar esse escudo da fé? É você fazendo um verdadeiro exercício de fé, dada por Deus, que capacita o crente, capacita os filhos de Deus a apagar essas setas malignas. Nenhum dado maligno é capaz de atingir a vida daquele que empunha o escudo da fé. Sabe, talvez esses homens, quando as flechas vinham,
eles até iam para trás, talvez eles poderiam cair, porque era algo muito forte, mas a flecha não atingia. Da mesma forma, na nossa vida, as flechas vão vir, elas podem até nos fazer cair, mas por trás do nosso escudo. A gente nunca deve cair pela frente do nosso escudo, a gente deve cair por trás, porque podem jogar flecha, o que for contra a nossa vida, existe um escudo da fé na nossa frente. Isso é, aquele que deposita toda a confiança no poder de Deus, possui essa certeza inabalável dessa promessa. Como Satanás, ele não vai desistir dos ataques contra você, contra mim, contra o povo de Deus, ele não vai desistir, jamais ele vai desistir. Não há único momento em que o crente possa deixar de usar esse escudo. Eu acho que eu vou no banheiro e deixar esse escudo. Não. Os soldados urinavam nas calças. Não tem banheiro não. Eu acho que eu vou descansar um pouquinho. Não, eles estão jogando flecha. Como que a gente pode descansar? A gente tem que descansar atrás desse escudo. Satanás não vai desistir. Mas a autêntica fé em ação das nossas vidas vai conseguir fazer com que o inimigo fuja da nossa vida. A palavra fala: resistir ao inimigo, ao diabo, e ele vai fugir de você. Mas é que às vezes a gente faz tantas coisas, a gente vive de uma forma que o inimigo, em vez de correr, ele fala: nossa, que delícia ficar aqui, está ótimo. Mas a palavra fala: o inimigo precisa fugir das nossas vidas. Ele precisa ver a nossa casa e falar: eu aqui eu não toco não. Existe uma história em que, uma história real, em que um pai de santo, alguém ligado à magia negra, foi contratado para fazer um serviço num cemitério. Ele falou: vai naquele túmulo, faz um serviço tal. E ele foi. E ele abriu aquele túmulo, e quando ele ia mexer no caixão que estava lá ainda intacto, ele ouviu uma voz e falou: aqui você não toca. Era um morto, era uma mulher morta. Aqui você não toca. E ele ficou sem entender o porquê que não toca, porque acontece. E aquele homem foi entender, e ele foi em busca de quem era aquela pessoa que estava enterrada naquele lugar. E ele foi e ele descobriu que era um cristão que estava lá, enterrado. Não tinha mais nada ali, gente, era só um corpo se decompondo. Mas Deus falou para aquele homem: aqui você não toca. Se o inimigo não pudesse tocar no morto, você acha que Deus não vai deixar o inimigo tocar na tua vida que está vivo? Então a gente tem que entender, e a gente tem que colocar a nossa fé em ação, de falar: o meu Deus e a minha fé, o meu escudo, o inimigo não pode ter controle sobre a minha vida. Nenhum crente está sozinho nessa batalha. Nós somos unidos por fé. Você acha que você estaria aqui se não tivesse fé? Porque eu gosto de estar lá. Não, irmão, a gente é unido por fé. Toda a igreja de Cristo genuína na terra é unida porque existem homens e mulheres que têm fé. Fé do quê? Fé de que o noivo disse que vai vir buscar uma noiva, e eu quero fazer parte dessa noiva pela fé. Então é a fé, você só está aqui pela fé. Nenhum crente está sozinho nisso, são alinhados no mesmo propósito, em prol da obra de Deus. Deve orar e encorajar uns aos outros nessa batalha. Um dia você vai estar fraco, um dia vai ser eu, mas a gente está junto. Talvez o seu escudo caiu, mas o dia que seu escudo cair, o meu escudo vai ir na tua frente, você não vai cair, você não vai ser atingido. É através dessa vida de oração, vida de igreja, vida com o Senhor Jesus, que nós vestimos e usamos, não somente o escudo da fé, mas toda a armadura de Deus. O texto fala: vistam toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Presta atenção no que Hebreus capítulo 3, verso 13 vai dizer: advirtam-os uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje,
para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos lá no início. Ele está falando da igreja, ele está falando, advirtam uns aos outros todos os dias. E o que é advertir? É você pegar o seu escudo muitas vezes e colocar na frente do outro e falar, não, aqui, Deus, que proteja o meu irmão, essa seta não pode atingir a vida dele. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Se trazer essas palavras, porque Paulo está falando em Efésios, advirtam uns aos outros, ainda é enquanto é hoje, para que nenhum seja atingido pela flecha do inimigo, para que nenhum seja incendiado pelo fogo profano do inimigo. Quais são os danos que são causados nessas pessoas que deixam a seta entrar? Quais são os danos causados por esses dados inflamados? Na sua munição, Satanás carrega tentações de todo tipo de pecado. A minha vida ele tenta de um jeito, na sua vida ele pode tentar de outro. Cada um tem suas áreas de fraquezas. E conforme a Bíblia nos adverte, ele lança essas tentações como se fossem perigosas flechas, capazes de causar grandes danos em nossas vidas. E se acertar, causa grandes danos na nossa vida. Um homem chamado Warren, um teólogo, diz: Satanás lança dardos inflamados para atingir o nosso coração, a nossa mente. Esses dardos são mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de ódios contra o próximo, dúvidas e desejos ardentes pelo pecado. Satanás, ele joga isso, e eu volto a te dizer, talvez a sua área seja diferente da minha de tentação, mas todos nós precisamos cuidar, para que esses dardos inflamados não atinjam o nosso coração e a nossa mente, para que não misture os sentimentos dentro de mim, e eu fique um pouco tonto, porque era isso que esses homens acontecia, quando uma flecha pegando fogo pegava eles, antes de pegar fogo neles, eles ficavam tontos, eles não sabiam para onde ir. Então todas essas tentações têm em comum o propósito de prejudicar sua comunhão com Deus, afastando a sua vontade. Presta atenção, a primeira coisa que Satanás vai tentar mexer na tua vida é a sua vida com Deus. É você falar, eu não tem nada a ver eu não ler a palavra hoje, não tem nada a ver eu dar essa mentirinha aqui, não tem nada a ver eu não orar hoje, não tem nada a ver isso, e Satanás vai jogando flecha para que você não se relacione com Deus. Daqui a pouco você está tão duro, tão endurecido, que você não consegue enxergar nada de Deus na tua frente, e quando a gente não enxerga nada de Deus na nossa frente, as coisas do inimigo, tá lá o banquete, a gente vai correndo para lá. Então presta atenção nisso. Satanás vai fazer de tudo para que você fique longe do teu Deus, tudo para que você fique longe do teu Deus. Satanás vai fazer de tudo para que você desacredite das promessas do Senhor sobre a tua vida. Quem aqui tem promessa de Deus? Cuidado, o inimigo vai fazer você não acreditar que existem essas promessas, ou melhor, o inimigo vai tentar fazer você acreditar, não, eu acho que essas promessas já não são mais, já não existe mais. Cuidado, porque essa principal arma de Satanás é fazer você não mais viver pela fé. O que é a fé? Você viver por algo que você não vê. O inimigo vai falar para você, olha, começa a viver por aquilo que você está vendo, por aquilo que você está sentindo, e a gente começa a caminhar, e a gente vê destruição, e a gente vê falta de fé, e a gente vê um mundo totalmente destruído, e a gente vê pessoas totalmente más, e a gente vê a circunstância da nossa vida, e a gente começa a se afundar com essas circunstâncias. Mas a fé é você viver por aquilo que você não vê, mas aquilo que você crê. José teve uma promessa do Egito, ele seria um governante, os seus irmãos o servirão, mas durante toda a vida dele, ele teve que viver por fé, porque se ele fosse olhar o que estava acontecendo, é que ele está preso.
O que está acontecendo é que a mulher de Faraó incriminou ele, dizendo que ele queria estrupar ela. Ele podia olhar para Deus e falar: Deus, o que aconteceu? E aí? E o governador, onde fica? Mas José viveu pela fé. Abraão, quando Deus falou: Abraão, saia do meio dos teus parentes, vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar, você nem sabe onde é. Abraão pegou, saiu andando e foi. Aconteceu muitas coisas na vida de Abraão, mas ele sempre que teve que viver por fé. Fé. A nossa vida nem sempre vai dizer e vai mostrar em nossa volta que está tudo legal e está tudo bem. Em muitos momentos a gente vai ter que viver por fé, por aquilo que a gente crê, por aquilo que Deus prometeu. Se Deus te prometeu, Ele não é mentiroso, Ele vai cumprir cada promessa. Se foi Deus que te falou, Ele vai cumprir. Acredite nisso. Desde o princípio, Satanás tem agido assim, semeando o engano, tentando distorcer os mandamentos de Deus. Não é por acaso que ele é chamado pai da mentira, João 8,44. O pai da mentira. Ele cria mentiras para que as coisas, as flechas nos atingem. Então, se os dados inflamados do maligno não forem apagados, certamente eles vão causar prejuízo nas nossas vidas. Se não apagarmos essas flechas, elas começarão um incêndio dentro de nós. Mas também os outros que estarão à nossa volta podem pegar fogo também. Se nós não apagarmos esse fogo, podem consumir um exército inteiro. Se eles não apagassem o fogo, poderia cair nesse soldado e pegaria fogo em todos, porque era um fogo que alastrava. Lembre-se que o fogo, ele começa com uma pequena faísca. Todo incêndio que a gente vê, não é assim? Ah, uma vela estava lá, ou era um pequeno fogo ali, mas há uma explosão, ou pega numa cortina e começa a se alastrar. Todo fogo começa com uma faísca pequena, mas se a gente não apagar, se nós não usarmos as armas corretas, ela vai destruir o nosso exército. Vai destruir a tua vida, vai destruir o teu casamento, vai destruir sua vida com Deus. Não temos como impedir os ataques do maligno contra a nossa alma, mas nós podemos nos proteger e nos defender por meio da fé em Cristo Jesus. Já parou para pensar em que direção Satanás lança mais as flechas sobre a nossa vida? Já parou para pensar qual é a estratégia dele? Já percebeu que os seus pensamentos, seus sentimentos são alvo fáceis de investida do inimigo? Então, sabendo que o nosso pensamento, nosso coração é alvo do inimigo, a gente precisa entender e perceber a importância do escudo da fé para combatê-la. Tiago nos dá a ideia do processo que se desencadeia quando uma seta inflamada consegue nos atingir. Presta atenção no que ele vai falar. Tiago, capítulo 1, verso 14 ao 15. Diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então, o inimigo ele joga a flecha, nos acerta, e começa, nos arrasta, nos seduz. Essa cobiça, o texto fala que engravida, ou seja, gera algo, dá luz ao pecado, e após ter sido consumado, mata. Por isso que eu sempre falo, ou você luta ou você morre. É melhor lutar. Todo pecado vem quando a gente acredita nas mentiras e nas promessas de prazer de Satanás, e rejeita a escolha melhor pela obediência ao Senhor e viver pela fé. Foi assim com Adão e Eva. Deus tinha tudo do melhor para eles. Deus falou: reine sobre a terra e sobre os animais. Você tem os frutos deliciosos, mas desse você não toca, Adão. Satanás vem e faz eles acreditar que aquela árvore era melhor do que tudo em volta. Faz eles acreditar que aquela árvore era melhor do que uma eternidade. E às vezes a gente cai nisso. Satanás vem,
fala isso aqui, esse pecado, isso aqui é melhor do que a sua vida eterna. Em muitos casos, muita gente tem caído. Somente a confiança sua, contínua na palavra de Deus, nas promessas de Deus, é capaz de protegê-los das tentações malignas. Salmos 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Provérbios 30:4-5: quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve o oceano em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é seu nome? Qual é o nome do teu filho? Diga-me, se é que você sabe. Toda a palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca sua proteção. Para quem busca sua proteção. Embora esses dados inflamados sejam lançados para inflamar a dúvida, o ódio, a cobiça, a inveja, se nós estivermos empunhados com o escudo da fé, isso não vai nos atingir. Nós seremos protegidos pela fé em Jesus Cristo, pela fé naquilo que Deus falou para nós, não pelo que o pai da mentira falou para nós. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtém a vitória pela fé. 1 João 5,4 diz, ou seja, todo aquele que nascido de novo, se você é nascido de novo em Cristo, você vai vencer este mundo e obter a vitória pela fé. E para finalizar, o que é a fé? O que é a fé exatamente? A fé é a confiança que nós depositamos em Deus e nas suas promessas, mesmo quando não podemos ver ou compreender completamente o que Ele está fazendo em nossa vida. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção, ou seja, a certeza daquilo que nós não vemos. A fé nos permite ver além das circunstâncias presentes e confiar que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A fé também nos permite experimentar a presença e o poder de Deus em nossas vidas. Quando confiamos em Deus, Ele nos guia e nos fortalece em nossa caminhada cristã. Ele nos dá força para enfrentar as dificuldades, sabedoria para tomar as decisões e paz que excede todo entendimento. Essa é a fé. É uma paz que excede todo entendimento. Mas às vezes a gente quer entender a paz, a gente quer viver a paz entendendo, mas a paz de Deus, ela excede o entendimento. Então o primeiro requisito para você viver a paz de Deus é você não entender, porque ela excede o nosso entendimento. A fé nos permite experimentar a alegria e esperança que só podem ser encontradas em Cristo. Mas entenda, a fé não é apenas uma virtude passiva de Deus, de que nós esperamos que Ele faça tudo. Não, Abraão, saia da tua terra. Deus não foi lá e pegou ele numa carruagem de fogo e levou para a terra. Não, Abraão, saia da tua fé, da tua terra, perdão. A fé é algo que devemos cultivar todos os dias em nossas vidas. Isso envolve oração, estudo da Bíblia, jejum, comunhão com os outros irmãos, uma vida de obediência a Deus, caminhar quando mesmo a gente não vê um passo na frente, mas a gente sabe que a gente deve caminhar para aquele destino, porque Deus mandou a gente caminhar. A caminhada com Deus a gente não vê a quilômetros de distância, a gente talvez vê 1 metro na frente, porque Deus espera a gente caminhar 1 metro, para que Ele possa mostrar mais 1 metro. A gente caminha mais 1 metro, Ele mostra o outro metro, e a gente vai caminhando, e a gente vai caminhando, e a gente vai sendo obediente, vivendo por fé. Mas às vezes a gente quer ver longe, às vezes a gente quer ver um vídeo de Deus mostrando como que é a terra. Não, irmãos, caminhe o seu metro, que Ele vai te mostrando os passos. Viva pela fé, porque viver pela fé é viver por aquilo que a gente não vê, mas eu acredito que eu estou indo. A fé nos chama a confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem não estar indo bem. Você vai enfrentar dificuldades, circunstâncias contrárias, difíceis na sua vida.
talvez possa abalar um pouco a tua fé, mas continue caminhando, continue vivendo, continue erguendo esse escudo da fé. É nesses momentos difíceis que você precisa ter a fé. É nesse momento, quando você agora já não vê mais 1 metro na tua frente, você só vê 1 palmo. É nesses momentos que você precisa falar, não, a minha fé está aqui ainda. Porque ter fé em algo que você vê, é fácil. Tocar na ferida de Jesus, como Tomé tocou, e acreditar em Jesus é fácil, mas Cristo falou para ele, bem-aventurado aquele que não vê, mas acredita. Quando você vê, acreditar é fácil, mas eu quero ver a gente acreditar quando a gente não vê. Esses momentos de dificuldades, é o momento em que a sua fé vai crescendo, vai aumentando, você vai criando casca com o Senhor, você vai criando relacionamento com Deus, e as flechas inflamadas que vêm, elas já são apagadas tão rapidamente. Mas há um tempo atrás era um trabalho para apagar essas flechas, mas agora elas chegam e apagam, porque a sua fé está em dia, a sua fé está em dia, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. É pela fé que vocês permanecem firmes. É pela fé que vocês permanecem firmes. Se você chegar lá no final da tua vida, e você chegar no céu, você ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor, você só chegou lá porque você teve fé. Fé. É pela fé que vocês permanecem firmes. O meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. O meu justo viverá pela fé. O meu justo vai na esquina pela fé? Não. O meu justo vai viver 2 meses, 1 ano na fé? Não. O meu justo viverá uma vida inteira pela fé. A prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1,3. Senhor, está tão difícil a situação, está tão complicada a minha vida, está acontecendo tudo ao contrário. Deixa eu te falar, se você continuar na fé em Jesus, o texto fala que você vai criar uma perseverança. Ninguém vai te derrubar fácil depois. Não porque você é bom, não. Porque você aprendeu a apagar essas setas, não, é porque existe um escudo da fé de Jesus Cristo na tua frente. A nossa confiança não deve depender apenas do que podemos ver, ou podemos entender com os nossos próprios olhos, mas entender que Ele é fiel para cumprir as promessas de Deus. Existe um homem chamado George Miller, existiu o homem, ele faleceu, que Deus falou para ele, olha, ore pelo seu amigo, porque ele vai se converter. E este evangelista, George Miller, ele começou a orar, e ele orou por 70 anos, para aquele amigo se converter. Mas George Miller já estava muito de idade, 90 e poucos anos, George Miller falece, e aquele amigo não se converte. E esse George Miller, ele criou uma notoriedade muito grande, fizeram o velório dele, tinha muita gente, e aquele amigo que George Miller orou por 70 anos, ele veio nesse velório, e falou, eu preciso me despedir deste homem, ele me aconselhava tanto, ele cuidava, ele me ajudava, eu preciso me despedir dele. E quando aquele homem chega e olha para o semblante de George Miller morto num caixão, aquele homem fica de joelho naquele caixão e fala, eu não aguento mais, por 70 anos eu segurei, eu aguentei, mas hoje eu entrego a minha vida a Jesus. George Miller não viu, mas as promessas do Senhor foram cumpridas, porque não era sobre o George ver, não era sobre o George ver ele se converter, não, era sobre ele se converter. E ao olhar para o semblante daquele homem no caixão, aquele homem se debruça diante dele e fala, eu me entrego para esse Jesus. Talvez você vai viver a vida toda com uma promessa de Deus para se cumprir, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, ainda que quando cumpra,
você já esteja na glória com Ele. A nossa confiança deve estar nele. Para entender a fé, é preciso a gente estar conectado com esse mundo espiritual. Porque a razão humana, ela não vai compreender a fé. Jodmir provavelmente nunca, talvez no 30º ano que ele estava orando por aquele amigo, ele falou, eu acho que eu vou abandonar. Eu acho que eu vou deixar quieto, porque não vai. Já tentei de todas as formas. Então a gente não entende muitas coisas. 1 Timóteo 3,9 diz que a fé é um mistério. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que eu não vejo. Por isso, não tente entender a fé com seus olhos humanos. Não busque racionalizar o que é espiritual. Não busque. Sabe, quando eu vim para Curitiba plantar a igreja, as pessoas lá em Vilhena ficavam perguntando, meu Deus, mas você está ficando meio louco. O que está acontecendo? Eu falei, não sei, eu estou indo pela fé. Mas tenha certeza? Não, a certeza daquilo que eu não vejo. Mas você já tem casa lá? Não, quando eu chegar lá eu vou procurar uma casa. Mas você já sabe o bairro? Também não sei. Deus que vai mostrar. Deus que vai revelar. E é a fé, gente. Em muitos momentos, quando eu ainda estava lá antes de vir, Deus sempre falou para mim, eu sempre falava para Gisele, vai chegar dias que nós vamos ter que viver por aquilo que a gente crê. Deus prometeu, a gente está vivendo por aquilo que a gente crê. Em muitos momentos a gente vive assim, e na sua vida deve ser assim também. Na sua vida deve ser assim, mas não desista, não desista. E por fim, a fé cura. O alvo da fé é a salvação de almas. A fé te encoraja. A fé te justifica. A fé é uma manifestação do Espírito. Que essa fé seja o seu escudo contra as ciladas do mal. Que você viva por aquilo que você crê. E para você entender o que crê, o que Deus quer, você precisa ler a palavra do Senhor. Fique de pé. Você precisa ter vida com o Senhor, relacionamento com o teu Deus. Que essa fé seja o seu escudo contra as ciladas e a armadilha do diabo. Os dados inflamados certamente virão. Mas se mantenha vigilante. Se mantenha firme. Fala, Senhor, eu tenho uma fé em Ti. Eu tenho uma fé em Ti que eu não vou abandonar essa fé. Eu creio que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Eu creio que o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu creio que o Senhor está cuidando da minha vida. Ainda que talvez eu não veja, Senhor, eu creio que o Senhor está batalhando por mim. Você precisa crer nisso. Porque um cristão genuíno e verdadeiro, ele vive pela fé. Ele vive pela fé. Ele não vive pelos milagres. Ele não vive por aquilo que você faz, por aquilo que fazem contigo. Ele vive pela fé. E eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos. E com os olhos fechados, eu quero que você comece a identificar agora quais flechas inflamadas, quais dardos inflamados pode ser que atingiu a sua vida por muito tempo. Talvez tenha atingido agora. Identifique isso. Entenda que o inimigo, ele envia setas inflamadas como dúvida, confusão, medo, obsessão, paixão, maldade, raiva, corrupção, vícios, mentiras, distorções, muitas outras coisas. O que tem te afligido? O que tem tirado o teu sono? Quais flechas do inimigo talvez estão cravadas no teu ser? Identifique isso em nome de Jesus. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso identificar na minha vida. Na sua vida é você que identifica. Talvez nenhuma flecha tenha atingido você hoje, mas talvez flechas atingiram você no passado.
Você precisa identificar isso. Talvez o inimigo jogou essa flecha e te atingiu e incendiou com o fogo mal do inimigo. Eu preciso que você identifique, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu oro agora nesse momento, que traga à nossa mente as flechas que nos atingiram, que traga à nossa mente as flechas que atingiram a nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, traga à nossa mente as flechas que foram cravadas em nosso ser. Por favor, Senhor, mostre na mente de cada um, Senhor. Talvez foi alguma ferida, talvez foi coisas feitas no passado, talvez foram coisas que fizeram contigo. Identifique. Em nome de Jesus, ora ao teu Deus e fala: Senhor, aonde pode ter flecha aqui, Senhor? Qual área da minha vida ainda está escura? Ore.